A união faz a força, a desunião não leva a lugar nenhum. Nosso objetivo hoje é destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Afinal, o próprio Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não prosperará, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma será devastada. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Olha, externo aqui a minha gratidão aos alunos sempre constantes e presentes nesse resumo da lição. Aqueles que estão chegando agora e assistindo essa pré-aula pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao canal Abrajala. Eu espero ter sempre vocês aqui conosco. E eu informo a todos que o subsídio que eu estou utilizando está disponível aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Clique e faça o download desse material. É uma excelente ferramenta com referências, com várias informações que não tem na lição e serão bênção de Deus para você. É de graça, não custa nada, um presente do Abrajala para a sua vida. Amém? Vocês nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando o like e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se vocês fizerem isso, farão com que mais pessoas amem e conheçam a Escola Bíblica Dominical. Seja um cooperador da maior escola teológica do mundo. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse terceiro trimestre do ano de 2020, estamos estudando uma revista que é uma edição especial publicada pela CPAD, cujo tema geral é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E dentro dessa revista, estamos extraindo alguns princípios que são aplicáveis à nossa vida cotidiana, são aplicáveis na nossa vida como cristãos. Esses princípios estão sendo extraídos dos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Está sendo uma bênção. E nessa revista já caminhamos por algumas lições, chegando até a lição de número 8, que será ministrada no dia 23 de agosto de 2020. E o assunto da lição é: as causas da desunião devem ser eliminadas. E eu pergunto aos irmãos, o que é desunião? Você sabe o que é desunião? Em um sentido dicionarizado, desunião é a ação de separar ou afastar aquilo que estava unido. O termo desunião, isso aqui já é mais um conceito pessoal, também pode ser definido como a ausência de harmonia e a presença de um sentimento de discórdia, um sentimento faccioso. Onde há a presença desse sentimento, a união é prejudicada. Em uma relação de causa e efeito, a desunião ela sempre será o efeito de causas diversas. Por exemplo, a mentira é uma causa que tem como efeito a desunião, o orgulho, a indiferença, o desprezo, a falta de fé, a rebeldia, a falta de amor e muitos outros. Poderíamos aqui enumerar várias causas que provocam, que promovem desunião. Mas a pergunta que fica no ar é: por que é que as causas que geram desunião devem ser eliminadas? Isso aqui ainda apenas no título da lição. Elas devem ser eliminadas porque, além de todas serem pecados, Deus as odeia e a sua alma aborrece a desunião, aborrece a contenda, bem como aquele que promove tal sentimento no meio dos irmãos, tal estado no meio da igreja. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E ele começa a enumerar aqui: olhos altivos promove desunião, língua mentirosa gera contenda, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras. Aqui a 7ª coisa, aquela que a alma do Senhor abomina, aquela que o Senhor tem um sentimento de aversão, né? Ele diz aqui: o que semeia contenda, sinônimo de desunião, o que semeia desunião, contenda, intriga entre os irmãos. Por isso, as causas da desunião devem ser eliminadas. Deus aborrece a desunião.
Olha o que diz o nosso texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 e o verso de número 1. Salmo tão conhecido de todos nós. Mas, quando olhamos para esse salmo, é fácil perceber que ele é um salmo feito por Davi. Agora, o que foi que motivou o rei Davi a compor esse cântico? A dizer como é bom e como é suave ver os irmãos unidos, ver a promoção da paz no meio do povo de Deus. A Bíblia nos informa que após a morte de Saul, o primeiro rei de Israel, a nação ela ficou dividida. O reino de Israel ficou estável por alguns anos. A tribo de Judá ungiu Davi como rei sobre a casa de Judá, mas as outras 11 tribos seguiram Isbosete, filho de Saul. Isso foi uma jogada política bem elaborada. Esses textos que provam isso que eu estou falando está em 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 4 e o versículo de número 8. A gente acha que após a morte de Saul, Davi começou a reinar e foi tudo um mar de rosas. Não houve conflitos, houve guerras, houve problemas, até que Davi reinasse sobre toda a nação. A Bíblia vai dizer que uma guerra civil, uma guerra política, marcou aqueles dias em que Davi começou a reinar apenas sobre uma tribo. Está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Contudo, esse tempo de turbulência ficou para trás, depois da morte de Isbosete e de longos anos de desunião. Foram longos anos de contenda, longos anos de conflitos, longos anos de guerra política e civil, mas esse tempo ficou para trás. Isbosete morreu e o rei Davi passa a governar sobre todas as tribos de Israel. Houve uma unificação, a unidade voltou sobre a nação de Israel, a paz voltou sobre o reino de Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 3. É um momento épico, um momento histórico. As promessas de Deus cumprem-se integralmente na vida de Davi. Olha, te separei para ser rei. E até chegar a ser rei, ele passou por vários obstáculos. E agora, em 2 Samuel 5:3, a promessa estava se cumprindo. O reino foi unificado novamente. E essa união, a união das tribos e Davi como único governante sem a presença de Isbosete, promoveu um tempo de paz e um tempo de prosperidade para a nação. E alguns estudiosos acreditam que foi nesse tempo de paz, nesse tempo de ausência de guerras internas, que Davi recebeu a inspiração para compor o Salmo 133. Ele olhou para a nação e viu que já não havia mais guerra política. Eu sou de Isbosete, eu sou de Davi. Não havia mais aquela guerra civil. E quando ele viu essa paz, quando Davi desfrutou das bênçãos advindas dessa união, dessa unificação do reino, ele compôs o salmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom participar de uma igreja que é unida. Como é bom participar de um grupo de obreiros que é unido. Como é bom participar, né, irmãos? Como é bom ter ali aquele ambiente de unidade, unidade de propósito, unidade de pensamento, onde todos agem em prol do bem comum, cada um não olhando para si mesmo, mas olhando para os outros e assim trabalhando, assim agindo, não para que o próprio nome seja elevado e glorificado, mas para que o nome de Deus seja exaltado. E eles trabalham em prol do bem comum, isso é bom. Davi olhou para a unidade que ele estava vivendo naqueles dias e disse: isso é bom, isso é suave. Ele começa a descrever algumas características da união no decorrer do Salmo 133. Isso é uma bênção. É bom e é suave que os irmãos vivam em união. A verdade prática nos diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Dentro de nossa verdade prática, encontramos 3 características da união. Talvez tenha sido essa a intenção do autor a escrever aqui este ponto tão importante da lição. A primeira característica da união é que ela é uma força indispensável para a igreja. Sim, a união precisa, a igreja precisa ser unida. E a igreja unida é uma igreja forte, uma igreja que prospera, uma igreja que cresce, uma igreja que avança.
Olha o que diz Romanos, capítulo de número 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, as mãos não exercem a função dos pés, os pés não exercem a função das mãos, os olhos não exercem a função dos ouvidos, cada um exerce a sua função. Aí ele diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Veja só, a pluralidade dentro da unidade, formamos um corpo. Cada membro está ligado, unido a todos os outros. E quando a igreja ela é assim unida, ela é uma igreja que cresce. Já pensou um corpo sem membros? O corpo sem os braços é um corpo debilitado. O corpo sem as pernas é um corpo debilitado. O corpo sem a visão é um corpo debilitado. Mas quando todos os membros estão trabalhando, quando todos os membros estão em comum acordo, mesmo nas suas individualidades, trabalhando em prol da coletividade, o corpo faz coisas inimagináveis. E assim também é na igreja. Mesmo cada um tendo a sua individualidade, um é bom na palavra, outro ora, outro intercede, outro é bom na administração, aquele irmão é bom na área da limpeza, da organização, e todos vão trabalhando ali segundo o talento, o dom que Deus vai dando a cada um, e quando se soma tudo, todos trabalhando em um objetivo, em um propósito, a obra cresce, a obra se expande, o nome do Senhor é glorificado. A segunda característica da união presente aqui na verdade prática é que a união da igreja é um testemunho para o mundo. A união da igreja é um sermão, é uma pregação. O mundo olha para a igreja e vê esse sermão não audível, mas visual. A forma como os irmãos se comportam, a forma como os irmãos tratam uns aos outros. Isso é uma pregação, é um sermão, um testemunho. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47. Todos os dias continuavam, perseveravam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Isso aqui fala de comunhão, né? Tá em casa, partir pão, comunhão. E juntos participavam, juntos, unidos, das refeições, com alegria e sinceridade de coração. O mundo olhava para a igreja, via comunhão, via sensibilidade, via a amizade, a alegria. E quando eles viam isso, os homens louvando a Deus, a Bíblia vai dizer assim, eles tinham a simpatia de todo o povo. A igreja era um modelo social. Os não crentes, os não adébitos ao cristianismo, olhavam para a igreja primitiva que estava se formando naqueles dias e na forma como os irmãos viviam, se comportavam e tratavam uns aos outros, eles cativavam a simpatia da sociedade. As pessoas olhavam e diziam assim, queremos ser iguais a esse povo aí, nós queremos desfrutar disso aí. A igreja precisa ser unida. E quando a igreja é unida, a vida da igreja, sem palavra alguma, é uma pregação para o mundo. Em terceiro lugar, ainda só aqui dentro da verdade prática, a terceira característica da união, a união é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. É o que diz aqui a última sentença da verdade prática. E separei também um versículo. Aos Filipenses, capítulo 4, Efésios, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 15 e 16, a Bíblia diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, falando em crescimento, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, unido, ajustado, união, comunhão, cresce. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um corpo unido, os membros não se esbarram uns nos outros. Cada um exerce a sua função. E veja só, e quando cada um exerce a sua função, o corpo é edificado. O corpo cresce. Isso é interessante. Quem é unido, não se choca com a função do outro. Ele faz o dele, o outro faz o dele, e fazendo os dois aquilo que lhe compete, você vai ver que há ali uma unificação. Um trabalha de um lado, outro trabalha de outro, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, isso é muito lindo. Cada um na sua função, o corpo é edificado, o corpo cresce, é um estímulo para o crescimento da igreja. Que coisa boa, irmãos, é ser unido.
que coisa boa é ter unidade. O ponto central da lição nos diz assim: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família, a família de Deus. E é interessante que quando a gente olha para o texto áureo, ou melhor dizendo, para o ponto central, que é aqui o cerne da nossa lição, Cristo foi quem derrubou o muro de separação. E com isso, quando o escritor nos diz isso, lá em Efésios, vai mostrar que ele era um interessado em cessar com as divisões, em acabar com a desunião, em romper os limites que promoviam contenda. Foi ele quem derrubou, foi ele quem agiu. Deus trabalha em prol da unidade da igreja. Quando você vê uma igreja unida, uma congregação unida, um conjunto unido, uma classe de escola dominical unida, Deus está trabalhando ali. Ali é operar de Deus. O Espírito Santo está presente, está promovendo aquela unidade, está promovendo aquela união, aquela comunhão. Ele está ali no meio. Mas quando você vê o contrário, aí já não pode ser dito como um trabalhar de Deus. Quando você vê as pessoas desunidas, as pessoas falando uma das outras, e fofoca aqui, calúnia aqui, e alguém dizendo: se fulano for eu não vou, se fulano fizer eu não faço. Quando você vê estas coisas acontecendo, desconfie. Porque não é trabalhar de Deus. E se não é trabalhar de Deus, é trabalhar de quem? Então nós devemos ter cuidado com isso. Deus trabalha em prol da unidade do seu povo. E dentro dessa lição, nós temos aqui 4 tópicos bem elaborados pelo pastor Eurico Bechstein. O primeiro deles é: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O segundo tópico nos diz: a união entre os judeus estava ameaçada. O terceiro, Neemias solucionou o problema. E o quarto, a paz voltou a reinar entre os judeus. No subsídio, eu dividi a lição em 3 partes. Nós temos aqui o subsídio e a lição está dividida assim: no subsídio, a união era uma marca dos judeus libertos e é uma característica que deve ser uma característica do povo de Deus. Em segundo lugar, as causas da desunião, o problema interno. E em terceiro lugar, finalizando aqui, o subsídio, a liderança constituída por Deus deve promover unidade. Então vamos trabalhar aqui o subsídio e os pontos da lição. Olhando para o primeiro ponto da lição, onde aprenderemos que a vida de comunhão, a vida de unidade era uma característica bem marcante daqueles judeus que voltaram do cativeiro, veremos que desta passagem da Bíblia podemos extrair alguns princípios aplicáveis para a vida da igreja nos dias de hoje. Por exemplo, aqui dentro do subsídio eu coloquei a união dos que voltaram da Babilônia. Os judeus que agora estavam regressando do cativeiro, eles desfrutavam de promessas feitas por Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11 ao versículo de número 14, nós encontramos essas promessas. E é interessante que aquele tempo, aquele momento em que eles estavam tendo Zorobabel como líder, Esdras e depois Neemias, era algo profetizado por Jeremias, uma promessa feita por Deus. Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Quem diz? O Senhor. Quem está falando é o Senhor. São pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Aí Deus diz assim: para dar a vocês o fim que vocês tanto esperam. Esta carta aqui é uma carta aos exilados. Eles estavam em Babilônia, estavam ali nos primeiros anos de escravidão. E Deus está dizendo àquele povo que estava em escravidão: tem promessa para vocês. O tempo está difícil, a noite é escura, é dificuldade, é provação, mas aos provados, aos que estão em dificuldades, aos que estão passando por aperto, tem promessa de Deus para vocês. Glória a Deus. Aí Deus diz: eu tenho pensamentos, e os pensamentos são de paz. Não são pensamentos maus, são pensamentos para dar a vocês o fim que vocês tanto almejam. Quem estava lá exilado, o que mais queria era retornar para Jerusalém, era voltar para a terra amada. E Deus estava dizendo: vou conceder o desejo do coração de vocês. Aleluia, glória a Deus. Talvez o Senhor já esteja falando contigo aqui neste ponto da lição. Tá em aperto aí? Tá difícil aí? Tá complicado as coisas aí? As portas se fecharam, né? A noite está escura.
Deus está dizendo, no meio desta escuridão, no meio destas trevas, tem promessa. Vai passar, bendito seja o nome de Jesus. Receba essa palavra, vai passar, glória a Deus. Aí o versículo 12 nos diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Promessa de ser ouvido. Tá difícil, mas vocês serão ouvidos. Eu ouvirei a voz de vocês e buscar-me-eis. Promessa de comunhão, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz: e serei achados de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei a todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eles agora estavam vivendo o cumprimento dessas promessas. Você perceba que Deus ele despertou o coração de Ciro. Esdras capítulo 1, versículo de número 1. Era Deus quem estava atuando, era Deus quem estava fazendo. E com o coração desperto, Ciro assina um decreto permitindo que os hebreus exilados voltassem para a sua terra, Jerusalém. O retorno ele não seria fácil, porque ele seria marcado por obstáculos, seria marcado por dificuldades. Por isso, Deus ele também despertou o coração do seu povo para que eles fossem edificar em uma terra destruída. Aqueles dias ali, depois de 70 anos, era mais cômodo ficar na Babilônia, onde já estavam estabelecidos, onde já estavam instaurados, já haviam criado famílias ali, e era mais cômodo talvez para alguns ficarem ali, mas a Bíblia diz que Deus desperta o coração do povo para que eles retornassem para uma cidade que estava em escombros, em uma cidade que estava em ruínas, e ao retornarem para esta cidade, eles tinham a missão de edificar em uma terra em que foi destruída pelo inimigo. Olha só, irmãos, e para isso precisavam de um despertamento. Mas Deus estava atuando, Deus estava se movimentando, despertou o coração de Ciro e despertou o coração do povo. E esse retorno para Jerusalém, ele foi um retorno marcado pela união do povo. A união era a tônica desse retorno. Isso é muito bonito, porque quando Deus está atuando, tem união. Quando eles voltaram para Jerusalém, a união ficou clara no trabalhar do povo, na construção do altar. Esdras capítulo 3, versículo de número 1, você pode conferir o texto prova, a referência. A união também foi vista na preparação e reconstrução do templo. Esdras capítulo 3, versículo de número 9. Você percebe que o povo estava trabalhando, o povo estava unido, o povo estava edificando, estavam com o propósito de cumprir a missão dada por Deus. E em terceiro lugar, e muito mais aqui, a união foi vista na edificação dos muros. Todos se envolveram neste trabalho. Neemias capítulo 4, versículo 6 e o versículo 19 ao versículo de número 23. Mas aí surge a pergunta, dentro do primeiro tópico da lição: qual era a base desta união? Já que eles estavam ali firmes, trabalhando, unidos. A princípio, nós podemos enumerar aqui alguns pilares que são indispensáveis, aos quais sustentavam a união, fortaleciam esse vínculo no meio do povo de Deus. Quais são esses pilares? Pelo menos dois aqui podemos citar para não sermos tão extensos. Em primeiro lugar, todos eram o mesmo povo. E isso aqui é interessantíssimo. Não sei se essa palavra existe, né? Mas agora está existindo agora, né? Esdras capítulo 1, versículo 59 ao 62. Os líderes que Deus levantou, todos eles, naqueles dias, tiveram o cuidado de inspecionar, principalmente Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Eles tiveram o cuidado de inspecionar todos os que estavam regressando, a fim de que no meio deles não tivesse povo estranho. Eles estavam retornando, aí quem sabe não estava ali no meio deles um filisteu, um amonita, não. Então todo mundo aqui está voltando. Tá. 70 anos aqui na Babilônia, quem é aqui? Não, vamos olhar nos registros. Vamos para as genealogias. Vamos ver aqui se vocês têm como provar se são de fato israelitas ou se não são pessoas de outras nações. E eles
fizeram essa inspeção e também averiguar se os sacerdotes que iriam trabalhar no templo tinham qualificação, porque para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi, para ser sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi e descendente de Arão. E como era que eles provavam isso? Através das genealogias. Olha, meu pai era filho de fulano, que era filho de cicrano, e iam ali olhando a genealogia até chegar em Arão ou até chegar na família de Levi. E os judeus, eles deveriam retornar, a partir desse princípio aqui de que era o mesmo povo, de que ser o mesmo povo fortalecia esse vínculo, promovia a união, eles deveriam retornar, mas Babilônia, os costumes de Babilônia, a cultura de Babilônia, tudo isso devia ficar para trás. É o mesmo povo. E o povo de Jerusalém não segue cultura da Babilônia, segue cultura de Jerusalém, segue cultura do céu. Babilônia é símbolo do mundo, né? Babilônia é símbolo das coisas daqui. Babilônia, símbolo de carnalidade. Mas o povo que estava regressando para Jerusalém devia deixar estas coisas para trás. Aí já pensou se tem alguém de Babilônia no meio do povo? Já pensou se tem alguém das outras nações no meio do povo para infundir ali no meio do povo, semear carnalidade, semear cultura estranha, semear costume estranho? Não. Só quem é judeu. Você percebe, irmão, que negócio interessante. No meio da igreja, a gente tem que ter cuidado com cultura estranha, tem que ter cuidado com povo estranho, que tenta semear doutrinas estranhas. E quando as doutrinas estranhas são semeadas no meio da igreja, isso promove desunião. Isso promove carnalidade, começa-se a florescer mentiras, fuxicos, fofoca, rebelião. Aí tem que ter cuidado, né? Tem que ser o mesmo povo. Ser o mesmo povo é ter a mesma cultura, é ter o mesmo costume, é falar a mesma língua, é ter o mesmo objetivo, é ter o mesmo padrão. E isso promovia unidade. Outro pilar que sustentava esta unidade, que era característico da unidade que os judeus desfrutavam naqueles dias, é que todos tinham a mesma fé no único Deus. O cativeiro foi uma escola, né? E essa escola, ela ensinou os judeus a terem aversão pela idolatria. E essa fé no único Deus foi o que conduziu o povo a trabalhar, a reconstruir o altar, a se unir mesmo em meio às dificuldades para reconstruírem o templo, a ouvirem os profetas, a se sujeitarem à liderança. Porque Ageu podia chegar lá no meio do povo e dizer assim: olha, o Senhor mandou fazer isso, isso, isso e isso. Aí se tivesse gente ali que não tinha fé no único Deus, ia dizer: e quem é o Deus de Ageu? E quem é o Deus de Zacarias para que a gente ouça ele? Eles tinham fé e essa fé promovia unidade, esta fé promovia obediência, esta fé promovia sujeição. Oh, que coisa linda, irmãos! E é por isso que a Bíblia vai ser bem incisiva na questão de que os líderes, tanto Zorobabel como Esdras, como Neemias, eles tiveram cuidado de que aquele povo ali, eles não se misturassem com os samaritanos e com as pessoas da terra. Esdras capítulo 4, versículo 3, Esdras 10, 11, Neemias 6, versículo 2 e o versículo de número 3. Por que é que não poderia haver essa mistura? Porque se houvesse essa mistura, haveria a introdução da idolatria no meio do povo. Os samaritanos adoravam a Deus e aos seus deuses. Eles tinham uma fé baseada no sincretismo. Eles não tinham uma fé monoteísta. Eles tinham Deus e adoravam a ele, mas adoravam outros deuses. E essa mistura seria uma ameaça à unidade. Então eles deveriam se guardar da idolatria e do modo de vida pagão. Estas são as bases que sustentavam aquela união. O povo de Deus, fazendo agora aqui uma ponte do lá e antigamente para o aqui e agora, extraindo os princípios que podem ser aplicados aqui e agora, o povo de Deus ele deve ser caracterizado pela união. Paulo, orientando aos irmãos que estavam na cidade de Roma, ele escreveu o seguinte: comportemo-nos com decência. Isso é um modo de vida, é uma forma de andar, um comportamento. Olha, vocês vão andar
com decência, como quem age na luz do dia, porque quem age na calada, quem age no escuro, está agindo errado, é ladrão. Mas quem age com a verdade, quem age com a justiça, age na frente de todos. O que ele faz aqui, ele tem condições de fazer na frente de qualquer pessoa. O que ele diz aqui, ele tem condição de dizer ali. Ele age de dia. Paulo está dizendo, vocês devem agir assim. Aí ele traz aqui a negativa do texto, Romanos 13:13. Não andem em orgias, nem em bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação. Não em desavença. Desunião aqui. Desavença é sinônimo de desunião. O povo de Deus não deve andar em desunião. É uma orientação de Paulo. Vocês devem andar em união, não em desavença. A igreja que estava na cidade de Filipos, Paulo ensinou o seguinte: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Contenda aqui é sinônimo de desunião. Você trabalha na obra de Deus, trabalha em união. Você não pode trabalhar em contenda, em murmuração. Não. Você tem que trabalhar com união. O que você faz, o que você exerce e onde você trabalha, você deve trabalhar assim, seguindo esse padrão, sem murmuração e também sem contenda. Trabalhe em união. Por quê? Porque a igreja unida, em primeiro lugar, ela tem um testemunho santo e louvável diante da sociedade. Atos capítulo de número 2, versículo 46 e 47. Em segundo lugar, uma igreja que é unida é uma igreja cujo ambiente os irmãos se preocupam uns com os outros. Você perceba que quando há unidade, há um interesse sincero pelo próximo. Há um interesse sincero pelas causas do próximo. Atos capítulo 12, versículo de número 5, Pedro estava preso, estava algemado, estava sentenciado à morte, estava condenado. Mas aí a Bíblia vai dizer, mas a igreja fazia constantes orações por ele. Veja que ambiente de unidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. A igreja, ela precisa ser unida. E uma igreja unida é uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 14, capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que os discípulos, juntamente com algumas mulheres, estavam reunidos. Estavam ali orando com um propósito, com um objetivo. Senhor, cumpre a tua promessa. Tu nos disseste que derramaria o teu Espírito, que nos encheria, que nos daria poder. Cumpre a tua promessa. Eles oraram um dia, 2, 3, 4. Estavam unidos com um propósito. Aí a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousava sobre cada um deles. E eles falavam conforme o Espírito Santo concedia que lhes falassem. A graça foi derramada, o Espírito veio em um ambiente de união. Uma igreja unida é uma igreja que desfruta da atuação do Espírito Santo. Aí alguém pode dizer assim, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano. Pessoa tal precisava ouvir isso. Não, nós estamos precisando ouvir isso. Nós, eu me incluo, né? Nós precisamos de unidade para ver a atuação do sobrenatural. Bendito seja o nome de Jesus. E o segundo ponto da lição, creio que aqui a gente fez uma boa explanação do primeiro tópico. E o segundo ponto da lição nos diz assim, a união entre os judeus estava ameaçada. E aqui tem dois subpontos, qual era a ameaça e como explicar esta grande injustiça. Então você veja que um tópico responde ao outro. Essa ameaça era uma ameaça interna. O subponto aqui, o segundo tópico do subsídio diz assim, as causas da desunião, o problema interno. Ao chegarem em Jerusalém, os judeus eles encontraram as mais diversas dificuldades, como já expomos aqui, como a escassez de recursos. Não era um povo rico, era um povo que era escravo, voltaram com algumas riquezas, com algumas ajudas voluntárias, com os tesouros do templo que foram saqueados por Nabucodonosor, eles estavam retornando, mas em si, na essência, era um povo pobre, um povo escravo. A terra para a qual eles estavam indo era uma terra desolada, estava em abandono, estava em miséria, os muros estavam fendidos e as
portas estavam queimadas. Neemias 1:3 vai dizer que isso era sinônimo de desprezo, sinônimo de grande penúria, de miséria. E além disso, dessas condições adversas, eles enfrentaram a oposição e o desafeto, a inveja dos povos da terra. Esdras, capítulo de número 4, versículo 1, Neemias, capítulo 4, versículo 1. Os povos da terra eram adversários, diz Esdras. Neemias diz que eles ardiam em ira a ver o povo ali trabalhando. E esse arder em ira, esse sentimento nocivo, esse sentimento perverso e mau que estava no coração de Sanbalate, de Tobias e dos povos da terra, desencadeou algumas reações ofensivas. Eles se mobilizaram com o intuito de refrear, parar e desanimar quem estava trabalhando. Então, em meio a todas essas adversidades, o povo continuou a trabalhar. E é interessante que essas adversidades eram externas. São situações externas. Muro caído, situação externa. Porta queimada a fogo, situação externa. Ataque dos inimigos, situação externa. E diante dessas situações e adversidades externas, Neemias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo estava trabalhando. O povo estava com a mão na massa. O povo estava empenhado na obra. Todavia, a situação agora era mais delicada, pois não se tratava de uma ação externa, se tratava de um problema interno. E esse problema precisava ser resolvido imediatamente. Você perceba que houve um clamor. Neemias capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo. E a Bíblia não coloca nada por acaso. Diz assim: e de suas mulheres, até as mulheres, que naquela época deveriam ficar caladas, segundo o costume e a cultura daqueles dias, elas deveriam manter o silêncio, até elas clamaram, diante da situação tão difícil que eles enfrentaram. E que situação foi essa? Qual foi a origem do problema? O problema foi uma crise social. A lição aqui vai caracterizar como uma injustiça. O problema era uma crise social. E essa crise social que despontou naqueles dias teve vários desdobramentos. E a Bíblia vai informar detalhadamente ali o cerne de cada problema. Em primeiro lugar, essa crise social causada pela situação política, promovida pelas perseguições. Essa crise, ela produziu uma escassez de comida, ao ponto de muitas famílias não terem com o que se alimentar. Os que estavam trabalhando, eles estavam em construção. Os que estavam trabalhando aqui, estavam trabalhando na construção e edificação dos muros, estavam trabalhando de barriga vazia. E houve um momento em que essa situação ficou insustentável. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 5. Porque havia quem dizia: como nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, grandes famílias, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Escassez de alimento. Estava faltando comida. E a falta de comida, aqui entra o segundo ponto-chave aqui desta crise, a fome, isto é, a falta dos mantimentos, gerou outro problema. O povo faminto, o povo esfomeado, começou a se queixar que eram obrigados a penhorar os seus bens em troca de alimento. Isso aqui, irmãos, era um problema gigantesco. Eles estavam ali arrendando as propriedades em troca de comida. Versículo de número 3 diz assim: também havia quem dizia, olha só, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomar trigo nesta fome. O povo, que já era miserável, estava entrando em um estado de miséria mais profunda. Em terceiro lugar, olha que crise social, né? Uma crise social com vários pontos focos. Em terceiro lugar, a queixa, também houve uma queixa daqueles que eram obrigados a penhorar, a vender também as suas propriedades, a pegarem, melhor dizendo, dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados pelo Império Persa. Como se não bastasse o estado de miséria, o imposto requerido dos persas era muito alto, ao ponto de que as pessoas tinham que vender o que tinham para poder
pagar esse imposto. Neemias, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim: também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para os tributos do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Olha, irmãos, que situação complicada, que situação difícil. Agora, sabe qual é o maior problema aqui? É porque, em meio a essa situação de miséria, guardem isso aqui, é muito importante para a compreensão da lição, surgiram os oportunistas. Pessoas que estavam se aproveitando da miséria dos irmãos. Esses oportunistas não surgiram de fora, surgiram de dentro. De dentro do povo de Israel. Que coisa terrível, irmãos. Você vê seu irmão passando por uma necessidade, você vê seu irmão passando por uma dificuldade, e você tomar aquilo ali como uma oportunidade para se promover, como uma oportunidade para se elevar. Você coloca aquele que está sofrendo em um estado de miséria e sofrimento pior, para que você possa subir mais um degrau. Os oportunistas surgiram. E esses oportunistas, eles atuavam emprestando dinheiro com usura. Neemias capítulo 5, versículo 7. Eles abusavam dos filhos e das filhas das famílias mais pobres. Neemias capítulo 5, versículo de número 5. Sujeitando os filhos das famílias pobres à escravidão. Que situação terrível. Eles tomavam as terras dos menos afortunados. Neemias capítulo 5, versículo 3. Oportunistas. E esse problema aqui, a gente vai ver aqui as características desse problema no terceiro tópico da lição. Mas aqui é importante falar uma coisa. Eles estavam, como já disse aqui, em construção, estavam em obras. Mas enquanto esse problema interno não foi resolvido, não houve progresso na edificação dos muros. Capítulo 4 estão construindo. Capítulo 6 estão construindo. Mas no capítulo 5 não há menção de progresso. Não há menção de edificação, não há menção de construção. Por quê? Porque o problema interno precisava ser resolvido. Não tem batismo, problema interno que precisa ser resolvido. Não tem conversão de almas, porque problema interno que precisa ser resolvido. Olha, não tem graça, não tem isso, problema interno que precisa ser resolvido. Deus não está me usando mais, a minha vida não está mais edificando outras vidas. Problema interno que precisa ser resolvido. Enquanto este problema interno não for resolvido, não haverá progresso. A obra ficará parada. Glória a Deus. É difícil, né, irmão? Dar um glória nessa situação. Mas é necessário dizer isso. Você tem problemas internos aí para resolver, querido, na sua classe, na sua família, dentro da sua congregação, na sua igreja, resolva. Porque enquanto você adiar a solução deste problema, o progresso também ficará para depois. Não haverá progresso. Mas não vamos ficar no problema, vamos partir para a solução. O terceiro ponto da nossa lição vai nos dizer que Neemias solucionou o problema. Se tem problema, precisa de solução. E depois de solucionar o problema, o tópico 4 diz assim: a paz voltou a reinar entre os judeus. E no subsídio, aqui, não sei se você acompanha a lição e o subsídio na sua escola dominical, ou se você faz anotações na sua revista, o subsídio ele diz assim: a liderança constituída por Deus deve promover unidade. Qual foi a solução que Neemias empreendeu para que este problema fosse sanado? A gente vai aprender. Neemias ele não foi omisso na sua responsabilidade como líder. Ele agiu, ele atuou. E essa atuação de Neemias foi com pressa. Ele solucionou o problema com uma certa celeridade. Ele tinha interesse de ver a obra concluída. E no interesse de ver a obra concluída, ele também tinha muito mais ainda interesse de ver os problemas resolvidos. Ele identificou o problema, ele fez um diagnóstico da coisa. Ele viu que tinha usura, Neemias 5:7. Ele identificou a falta de amor. Porque quando você vê o surgimento de oportunistas, isso é característico de gente que não tem sentimento, de gente que não tem amor. Neemias capítulo 5, versículos 5 e 7. Neemias também identificou naquela situação ali, naquele contexto, que estava gerando desunião, desavença, um clima ruim no meio do povo.
ele identificou falta de temor a Deus. Neemias 5,9, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Vocês estão fazendo isso aí? Por que vocês estão fazendo aquilo que não é bom? Falta temor de Deus, temor de Deus. Ele diagnosticou o problema. Ele ainda viu que aquela situação gerava um mau testemunho. Gente, os próprios judeus estão agindo assim uns com os outros. Aí o samaritano, o árabe, me permitam usar essas expressões pelo contexto daqueles dias, né? Eles olhavam para os judeus e diziam assim, que povo desunido. Começavam a caçoar. Versículo de número... Neemias, não sei se citei, mas vou recitar. Neemias capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim, por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos. Não deveis andar assim por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Eles caçoavam, eles riam. E Neemias identificou tudo isso. Mas após identificar, ele agiu com o objetivo, a finalidade de solucionar o problema. Como foi que Neemias solucionou o problema? Ele apontou aqui pelo menos 4 modos de solucionar essa situação. E a forma como Neemias agiu é uma forma que nós devemos imitar. Nós devemos olhar para esses princípios e guardá-los em nosso coração. Em primeiro lugar, Neemias ele agiu com inconformação. Ele se irou. Neemias capítulo 5, versículo de número 6, a Bíblia diz, ouvindo eu, pois, o clamor, ou o seu clamor, essas palavras, muito me enfadei. Esse enfadei aqui tem o sentido de que ele ficou irado. Ele não foi passivo. Ele ficou inconformado diante de tamanha injustiça. O líder, ele não pode ser conivente com a situação de erro. Se ele está vendo o despontar de um problema, ele deve resolver antes que esse problema se torne uma coisa maior. E ele deve agir com inconformação. Porque quando você está inconformado com uma coisa, quando você não aceita uma coisa, você não cansa, você não para enquanto não resolver aquilo ali. Neemias agiu assim. Em segundo lugar, Neemias ele refletiu. Ele era um líder prudente. Em vez de fermentar ainda mais a situação, de modo que ele chegasse lá e se precipitasse. Eu estou inconformado, precisamos ser inconformados, mas não podemos, na nossa inconformidade, agir precipitadamente. Neemias não foi assim, ele refletiu sobre a situação, ele ponderou os pensamentos. Depois de ponderar os pensamentos, ele agiu. Porque quantas pessoas, uma liderança imprudente, não fere, não mata por agir de forma precipitada. Então nós precisamos ser inconformados, mas agir também com sabedoria. Veja Neemias 5, versículo de número 7, ele diz assim, e considerei comigo mesmo no meu coração. Ele refletiu. Ele pensou em como agir, ele pensou em como fazer. Você está na escola dominical, tem um conflitozinho lá entre um aluno e outro. Você não vai simplesmente dizer, fulano está errado, ciclano está certo, gerar um problema maior. Você tem que agir com sabedoria, reflita sobre o problema, pense e depois age. Ele agiu de forma reflexiva. Em terceiro lugar, Neemias ele repreendeu. E é interessante que na repreensão ele não foi parcial, ele não agiu com parcialidade. Versículo 7 ele diz assim, pelejei com os nobres e com os magistrados, pessoas de posição, pessoas que tinham ali uma postura, pessoas que tinham poder, pessoas que tinham cargos, pessoas que eram bem vistas. Neemias disse, essas pessoas precisam de repreensão, serão repreendidas. Ele agiu com imparcialidade. Porque quem está com a justiça, quem está com a verdade, não pode ser comprado. Age e faz as coisas como elas devem ser feitas. Mas fulano de tal é importante. Mas não está errado, tem que ser repreendido. Essa repreensão tem que ser com sabedoria. Assim como você repreende quem está em cima com sabedoria, você também tem que repreender quem está embaixo com sabedoria. Neemias era muito sábio. A gente aprende muito com Neemias em termos de governo, em termos de relacionamento pessoal. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que coisa linda. Neemias,
utilizou-se da repreensão. E por último, esse aqui considero um dos mais importantes. Neemias atuou na solução do problema como exemplo. Ele foi exemplo, ele foi modelo. Começou por ele repreendeu, mas olha, eu vou começar fazendo para dar o exemplo a vocês. Neemias capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e outra vez venderíamos vossos irmãos, ou vendeciam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Aí o versículo 10 diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Olha, eu também fiz isso, eu emprestei dinheiro a Jurai para ajudar alguém, mas vou deixar este ganho de lado, a fim de que esse problema seja sanado. Como foi que ele fez? Ele agiu com o exemplo. E ele, sendo o exemplo, levou o povo a considerar suas palavras. O líder precisa agir assim. Antes de repreender, ele precisa ser o exemplo. Ele precisa dar o testemunho. E assim as suas palavras serão validadas. Um exemplo clássico aqui. Por exemplo, eu chego para um irmão e repreendo: meu irmão, você, meu irmão, chegou tarde na igreja. Chegue cedo, irmão. E eu chego 7h40. Qual é a validade das minhas palavras? Nenhuma. Mas se eu chego 10 minutos antes de começar o culto, eu tenho mais autoridade ainda para aconselhar aquele irmão que está chegando tarde. E não é chegar assim: meu irmão, cadê você aqui? Meu irmão, o senhor perdeu os hinos da harpa. Foi tão bom aqui hoje os hinos da harpa. A gente sentiu a presença de Deus aqui cantando os hinos da harpa. No próximo, chegue cedo, porque eu quero cantar junto com você. Glória a Deus, a igreja também precisa aqui ter a sua voz nesse coral lindo para louvar Jesus. E você vai ver que ele vai olhar não só para o meu conselho, mas também para o meu exemplo. Irmão, eu vejo que o senhor chega cedo, então vou fazer esse esforço para na próxima chegar cedo também. Neemias agiu diante dessa dificuldade, apontando essas 4 soluções, com inconformação, reflexão, repreensão e exemplo. Mas para finalizar a lição, concluir o tópico 3 e o tópico de número 4, aqui é um subsídio, são informações a mais, eu separei um texto aqui que traz uma aplicabilidade para os nossos dias. Os líderes que Deus dá à sua igreja. São líderes que Deus entrega ao povo com finalidades, com propósitos. E um dos propósitos da liderança que Deus constitui é promover união no meio da igreja. O líder, ele deve atuar a fim de que as causas que promovem desunião, elas sejam eliminadas. O líder atua com essa responsabilidade. Se ele vê um fogo de montura, ele vai lá e apaga. Se ele vê uma mentira, ele vai lá e resolve com a verdade. Se ele vê uma calúnia, ele chama as partes e entram ali em um acordo para resolver aquela situação. Ele não escolhe lados, ele está do lado da verdade, ele está do lado da obra. E fazendo assim, a obra avança. Olha o que Paulo disse aos irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 11. Desde que conhecemos tão bem. 11, 12 e 13. E ele, quem? Jesus. Ele designou alguns para apóstolos. Ele é quem está levantando. Ele é quem separa. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Ele é quem dá o ministério. Outros para pastores e mestres. Com o fim, a finalidade, o propósito de quê? De preparar os santos para a obra do ministério. Então, o líder, ele vai atuando para preparar os obreiros, para ensinar os mais novos, para a obra do ministério. Outros para, melhor dizendo aqui, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele não desconstrói, ele constrói, ele edifica. E ele edifica com esse propósito, até que todos alcancemos o quê? A unidade na fé. Olha que coisa linda. O líder trabalhando para promover unidade na fé. E do conhecimento também do Filho de Deus. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sua igreja precisa de sua ajuda. Precisa de sua ajuda
na promoção da unidade. Ah, mas eu não sou evangelista, mas eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo. Não estou falando isso aqui, mas você é membro. Né? Se você não é membro, você é professor da escola dominical, você exerce uma função de liderança. E como no exercício, até mesmo no exercício de ser um membro, você deve trabalhar na promoção da unidade. Você deve ser um agente de Deus para que os irmãos desfrutem de união. Não é começar por fulano, não é começar por ciclano. Ciclano é desunido, ciclano não escuta ninguém. Não. Começa por você. Deus necessita de você lá. Lhe colocou lá para que você seja um agente promotor de unidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Cumpra essa missão com fidelidade. Seja, glória a Deus, um instrumento do céu na denominação ou na igreja que você faz parte. Meus irmãos, assim concluímos o comentário de mais uma lição. Eu espero que tenha sido bênção de Deus para você. O comentário é simples, mas é feito com amor. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, uma ótima aula, que sua família seja ricamente abençoada. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula.